Olá a todos, tudo bem? Aqui é o Marcos Fabrício, estou como coordenador pedagógico do projeto Bahia Produtiva e nesse vídeo a gente vai trabalhar sobre fundos rotativos solidários. Nós vamos gravar uma sequência de 3 videoaulas, né, com esse formato, e a ideia é, nesse primeiro, trabalhar a questão relacionada à conceituação, à perspectiva histórica, e nos próximos vídeos a gente vai trabalhar sobre instrumentos de gestão e aspectos práticos. Bom, para essa apresentação a gente pensou primeiro falar um pouco do que é o sistema de finanças solidárias, a caminhada histórica, né, as metodologias de finanças solidárias e conceituar o fundo rotativo. No segundo vídeo a gente vai adentrar mais sobre tipos de fundos, sobre a parte de gestão, né, mas é importante a gente trabalhar esses aspectos inicialmente. Bom, o sistema de finanças solidárias, né, como a gente está vendo, né, é um conjunto de serviços e produtos financeiros e pedagógicos. Isso é importante a gente trazer. Quando a gente fala de finanças solidárias, não é só o recurso financeiro, mas a gente está falando também dos aspectos da educação popular, da educação financeira, da organização produtiva e comunitária dos empreendimentos. E serviços e produtos, porque a gente tem, claro, o recurso financeiro, mas também dentro do fundo rotativo, por exemplo, nós temos aí as moedas, as sementes, né, os animais que podem ser trocados, né. Hoje a gente tem, por exemplo, o fomento, a troca de serviços, de produtos, né. Então isso é uma forma também de organização comunitária. É importante trazer que as finanças é um dos elementos, um dos eixos da economia solidária. Então a gente tem a comercialização, nós temos a produção, temos o processo de organização comunitária, né, a educação, né, com foco na economia solidária. Então a gente tem todos esses eixos, né, que se intercalam, né, na construção social da economia solidária. Historicamente, quando a gente vai falar, né, da caminhada histórica das finanças no mundo, no Brasil em particular, né, a gente tem as experiências antes de 2000 do microcrédito, né, tem também as cooperativas de crédito que atuam também, né, com financiamento, com apoio ao fomento, ao desenvolvimento dos empreendimentos, né, e também nós temos aí os apoios, né, vinculados aos fundos de apoio a pequenos projetos, ou seja, aqueles projetos de pequeno porte, com pequeno recurso, que ali os empreendimentos acessavam ou ainda acessam, né, em alguns casos, para conseguir aí apoio, né, para o fortalecimento da capacidade produtiva ou da organização comunitária. Então a gente tinha aí os projetos aí vinculados ao Fundo Nacional de Solidariedade, que ainda existe, né, foi aí muito tempo aí pela Caritas, por outras organizações também sendo fortalecidas, a exemplo também do Fundo da Fase, da SESI, né, que ainda assim tem aí os editais de pequenos projetos, né, que sempre dão aí suporte para esses empreendimentos. E existiam, né, ainda continuam aí fazendo um trabalho muito interessante e significativo. Em 98 foi criado o Banco Palmas, né, que também é uma experiência bastante interessante lá em Fortaleza, com essa coisa da organização comunitária, né, do desenvolvimento territorial e também a moeda, né, social. Depois nós tivemos aí o reconhecimento das finanças como eixo, né, das 7 bandeiras da economia solidária, e aí historicamente as conferências nacionais, né, as plenárias, sempre com uma ampla participação da sociedade civil, né, e aí também elaborações teóricas, né, por meio de textos, de artigos, né, muitas dissertações, muitas teses, que também deram um caldo aí muito grande aí para a pesquisa aplicada, né, da economia solidária, das finanças ao longo desses anos. Em 2010 criou-se um Programa Nacional de Finanças Solidárias pela Senai, né, antiga Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, e também aí alguns eventos como o Seminário Nacional de Fundos, reunindo bancos e cooperativas de crédito. E ainda continua acontecendo, né? As organizações sociais ainda continuam construindo articulações políticas, né, para fortalecimento da política pública de economia solidária, e aí em particular sobre a questão das finanças solidárias.
Aí a gente teve alguns outros exemplos também, né? Mapeamento dos fundos, né? Primeiro mapeamento dos fundos que foi realizado, né? E agora recente também a gente está tendo aqui no Nordeste a experiência da Rede VC Juntos, que conquistou um edital via Fundo BIS, né? Com suporte aí do GIF, né? E agora está fazendo um novo mapeamento dos fundos rotativos solidários no Nordeste. Então isso é importante até para a gente saber o nosso impacto, a nossa ação e busca também de novos parceiros aí no financiamento da política pública, né? Então aí algumas chamadas públicas, né? A segunda chamada pública de finanças solidárias para editais. Foi aí nesse período que eu entrei na Caritas, né? Como assessor no projeto de fundo rotativo solidário no Brasil. Então faço parte também um pouco dessa caminhada, né? Na Bahia também nós temos aí um estado que tem uma força muito forte na articulação, né, das finanças solidárias. Então a construção dos editais, né, de finanças solidárias aqui a partir de 2009, né, com a articulação aí da sociedade civil do estado, né, a execução desses editais ao longo do tempo também. Tivemos um edital entre 2012 e 2015, né, de fortalecimento dos fundos rotativos solidários na Bahia. Também pude participar desse processo, né, à época na Caritas brasileira, acompanhando esses fundos rotativos, né, essas experiências no interior da Bahia. E também combinou também com encontros, né, os encontros estaduais que também debatiam, né, e construíam documentos, né, como cartas, que dialogavam. O diálogo entre as metodologias também é importante, né, para a gente se conhecer e trocar experiências, né? Então realizações de intercâmbios, de encontros, né? E que obviamente, né, ao longo dos anos foi culminando, né? O ano passado mesmo tivemos um edital de finanças solidárias também, a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, já com essa linha mesmo de articulação por dentro, né, das políticas públicas. O CESOL, o Centro Público, também já vem fazendo alguns trabalhos aí com a dinamização e a mobilização dos grupos para a formação dos fundos, né, rotativos solidários nas suas ações. Então a gente tem um trabalho muito interessante, muito forte, né? A Bahia, como um estado bastante importante na nação, ele tem feito um trabalho de contribuição nessa construção, nessa caminhada histórica. Bom, aqui tem alguns registros fotográficos, né? E dessas experiências, né, a gente trouxe mais evidenciando um pouco mais, apesar de falar do fundo rotativo como o carro-chefe nessa videoaula, mas a gente precisa destacar, né, o papel dos bancos comunitários de desenvolvimento, que trabalham muito fortemente com o desenvolvimento territorial, com fortalecimento comunitário, e tem a ferramenta das moedas sociais como forma, né, dos empreendimentos, as pessoas que estão ali naquele território ter acesso a bens e serviços, né? Então a moeda social é um instrumento aí de empoderamento e de fortalecimento econômico, territorial e político, né, das comunidades, e é uma ferramenta bastante interessante. Nessa foto a gente tem aqui os bancos comunitários, a gente traz a experiência do Fórum Social Mundial realizado em Salvador, onde a gente conseguiu trabalhar com algumas moedas sociais e uma moeda virtual. Então foi muito interessante esse trabalho que foi realizado à época do Fórum Social Mundial, né? Nós temos também as cooperativas de crédito solidário, né? Então a gente tem um trabalho muito interessante no CISAL e em outros territórios de identidade também, né? Com sistemas COB, que faz um trabalho também de acesso a crédito, com trabalho de assistência técnica, né, de orientação para o crédito e para a produção. Então também é uma metodologia bastante intensa e consegue ali trazer bons frutos, né, um foco no desenvolvimento local. A gente tem o fundo rotativo solidário, né, que a gente vai falar mais para frente, mas é importante trazer que o fundo aí, no caso da foto, está a criação de pequenos animais, né, durante muito tempo aí ajudou muitas famílias no semiárido, principalmente com a questão da segurança alimentar, mas também com a geração de renda, né, a partir da troca de animais, de pequenos animais e a destinação para as famílias, né, que estão ali naquele contexto.
Eu trago também a experiência do clube de trocas, que eu acho que também aí vem se resgatando muito, né? A experiência de troca de serviço, troca de produtos, né, em comunidades. E é uma ferramenta também, né? É uma forma de troca também, apesar de não ser monetarizado, não ter o dinheiro, mas tem a solidariedade, as relações sociais que são estimuladas, né? Então essa relação de troca também é importante, né? Aqui a gente traz aqui as moedas sociais, né? Aqui na Bahia também a gente tem bastante experiência, né? Um exemplo aí no território do Recôncavo nós temos a moeda Sululu, né? Que é ali na comunidade do território das comunidades quilombolas do Recôncavo que atuam ali. No meio urbano a gente tem algumas moedas sociais aqui, por exemplo, em Salvador, a moeda Umoja, né? No bairro do Uruguai. Então assim, a gente tem várias experiências, a exemplo também de Matarandiba, na ilha de Taparica também. Então assim, a gente tem muitas boas experiências aqui na Bahia também com as moedas sociais, né? E mais recentemente também a própria evolução tecnológica, a gente tem o e-dinheiro, né? Que é a moeda virtual, né? Dos bancos, os bancos comunitários, né? Que se permite, por exemplo, a compra de uma moeda. E você pode, por exemplo, fazer transação entre moedas sociais, né? Então também é interessante, você tem um aplicativo, tem um cadastro que é feito em um banco comunitário e aí permite essa troca, né, de moeda. Então, por exemplo, se eu estou no Uruguai, compro 10 Umoja, eu posso pegar o barco, ir para Matarandiba, chegar em Matarandiba, fazer uma transação e comprar a moeda local, por exemplo, né? Fazer essa troca. Então, assim, a ideia é fazer com que os meios de troca também sejam a partir do desenvolvimento das tecnologias da informação também. Bom, finalmente a gente vai trazer um pouco, né, a experiência do que é o fundo rotativo. A gente falamos, né, um pouco das finanças, mas é importante trazer porque existe, né, de fato, e tem essas experiências que são bastante interessantes. E o fundo ela está dentro desse processo também. A gente traz aqui alguns conceitos e uns comentários. A gente não vai adentrar exatamente de forma a ler, né, literalmente, mas é importante conceituar, né? Os fundos rotativos solidários são processos de gestão coletiva de recursos voltados para a sustentabilidade local e territorial e mobilização social. Então a gente fala da sustentabilidade econômica, do fortalecimento produtivo, mas também da organização comunitária. Então você troca saberes, troca possibilidades aí de troca, né? Mas a gente fala sempre do processo pedagógico e financeiro, né? Então a gente percebe como um eixo de fortalecimento das relações sociais e da auto-organização comunitária. Isso é importante. O fundo é uma poupança comunitária, gerida coletivamente. Isso é um conceito mais simples, se a gente quiser explicar, né? Então é formada por meio de doação voluntária de recursos por cada membro participante daquele grupo, ou também pode ser constituída por recursos externos. Ou seja, a comunidade pode ali internamente fazer um bingo, uma rifa, né, para fortalecer o fundo ou financiar alguma atividade produtiva ou não, dependendo da realidade. Mas também pode, a partir do momento que tem um fundo formado, tem um regimento interno, tem um grupo gestor, ele pode receber recursos financeiros de projetos, por exemplo, né, que aí é o recurso externo à comunidade, tá bom? Aí aqui a gente traz um jogo de palavras, né? O fundo, porque reúne recursos financeiros, não financeiros, né? Ou seja, financeiro é um recurso dinheiro, né? Mas aí você também, o recurso pode ser a mão de obra, por exemplo, quando tem mutirão, né? Sementes, quando tem a experiência de casas de sementes aí no semiárido e em outros territórios de identidade, né? A criação de animais também é importante como possibilidade, né, de troca. O rotativo é porque ele circula entre as pessoas que fazem parte daquela relação, daquela dinâmica territorial. E o solidário porque também há trocas, né? Há a possibilidade de a pessoa ter acesso e poder trocar. Então esses jogos de palavras é interessante porque facilita também o processo de reconhecimento dessas experiências, tá certo? Então é isso, a ideia desse primeiro vídeo é trazer essa análise histórica e o conceito de fundos, mas a gente vai voltar no próximo vídeo a
comentar mais sobre as ferramentas gerenciais, sobre a organização, né? Então a gente espera que vocês gostem. Até mais! A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.